Vamos lá para a aula de AE e suas implicações. O AE é a sigla para o atendimento educacional especializado. Ele trata de um conjunto de serviços, recursos e estratégias pedagógicas que é oferecido aos alunos com deficiência. Transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades de superdotação, com alguns suplementos de aula, com suplementação de aula, com os objetivos de complementar a formação desses alunos e, o mais importante, né, garantir o acesso deles ao currículo escolar e a um currículo escolar também adaptado e para que a sua inclusão seja uma inclusão regular, real e uma inclusão satisfatória. Então, assim, o AE, ele tem alguns objetivos, certo? Que é promover o apoio para esses alunos, é acolher, promover esse apoio, desenvolver as potencialidades desse aluno, descobrir se o aluno tem altas habilidades, descobrir quais são as suas deficiências ou onde esse aluno pode melhorar. Também um ambiente multifuncional com todo o suporte que esse aluno vai precisar para que ele possa estar garantido com esse currículo. Um planejamento individualizado, que nós chamamos de PEI, Plano Educacional Individualizado, certo? E também tem o PAEE, certo? Que é um outro plano de atendimento educacional, que alguns usam PEI, alguns usam o PAE, ok? Para cada aluno, recursos de tecnologia assistiva. Gente, material adaptado, aplicativos, equipamentos, tudo isso está dentro da tecnologia assistiva e nós iremos sim ter uma aula só sobre tecnologia assistiva, certo? Os profissionais envolvidos, que são educadores especializados, como, por exemplo, o AEE de Libras, o AEE de Libras e em Libras, o AEE de Braille e em Braille, então, que é para surdo, para cego, tem o AE para surdo cego. Então, os profissionais envolvidos, eles devem sim ser especializados. Os professores também de sala de aula devem estar junto com esse professor do atendimento educacional especializado. Para quê? Para que ele possa elaborar uma aula, um plano que seja de acordo com aquele aluno e adaptar de forma correta todas as atividades para aquele aluno, para que ele possa alcançar o currículo. O envolvimento com a família, então o professor de AE vai fazer essa integração família-escola através de vários recursos. Um deles é chamar os pais para um atendimento, os pais responsáveis, a avó, tio, quem cuida dessa criança ou adolescente, para uma entrevista inicial, para que possa se conhecer a família, para que possa se conhecer também como é o funcionamento da escola, para que a família fique ciente de tudo que o aluno irá participar. Adaptação de material didático, orientação e mobilidade, comunicação alternativa, aumentativa. E a legislação no Brasil, ela vai regulamentar a Política Nacional de Educação Especial, que tem a perspectiva na educação inclusiva, é especial e é inclusiva. Na nossa aula anterior, que foi uma introdução, eu falei já dessa diferença, tá certo? Então, se você está começando da aula 1, peço que volte para a aula introdutória, que lá eu vou estar explicando as diferenças de educação especial e educação inclusiva. Então, a Lei Brasileira de Inclusão é a Lei 13.146 de 2015, tá? É a nova, mas a Lei de Diretrizes e Bases da Educação é a 9.394 de 96, que teve alguns adendos, tá certo? Que teve algumas emendas constitucionais. Então, eu aconselho vocês a estarem dando uma olhada nessa lei, tá certo? E aqui nessa aula eu vou deixar também, tá? Um PDF com essas leis para que vocês possam estar lendo e possam estar estudando, que é muito importante. Por quê? Não só para nosso conhecimento,
mas também para quem vai prestar um concurso, para quem está em sala de aula, para quem está na faculdade, ou para quem pretende fazer uma faculdade ou uma pós-graduação na área de inclusão, que hoje em dia a psicopedagogia também é uma licenciatura, então caso vocês queiram estar fazendo isso, é muito importante estar de acordo com todos os conhecimentos da lei, que é muito importante, porque a lei é nosso embasamento. A lei é onde a gente pode recorrer em muitos momentos que precisamos, tá certo? E precisamos de vários momentos, sim, que muitas vezes a gente precisa estar explicando que a lei funciona dessa forma e que você precisa cumprir a lei dessa forma. Porque muitas vezes tem pessoas que querem dar uma voltinha, um jeitinho brasileiro na lei, mas a lei está aí e deve ser cumprida. Então, o AE, ele efetiva a inclusão escolar. Ele oferece de verdade um suporte especializado para esses alunos. Então, existem algumas implicações educacionais no AE, como, por exemplo, os benefícios. Se o aluno não tem o benefício do BPC, por exemplo, que se chama BPC LOAS, que é o benefício de prestação continuada, que é oferecido a esses alunos, a essas pessoas com deficiência, o professor de AE pode sim estar encaminhando para o serviço social, ou da escola, ou do município, ou de algum núcleo que exista dentro do município, certo? Ou dentro do estado, para que possa ser encaminhado para esse assistente social, para que possa ter todas as informações sobre como receber o BPC, tá? Que é o BPC LOAS, que é justamente esse. Tem acesso ao currículo atualizado e adaptado, certo? E quais são os desafios? Necessidade constante de adaptação de material e metodologia. Porque, infelizmente, nós sabemos que a educação inclusiva, a educação especial inclusiva ainda não deveria ser ainda muito novo, não é muito difundido ainda. Então, precisamos sim estar em constante adaptação de materiais, até mesmo porque provas externas estaduais e federais ainda não são adaptadas. Então, a adaptação que existe por exemplo, você pedir um auxílio ledor, ou você pedir um intérprete, ou você pedir um auxílio de um transcritor, ou você pedir hora a mais para poder estar fazendo uma prova externa, tá? Ou você pode pedir tudo isso junto, se tiver a necessidade. Então, esses são os grandes desafios. E um outro grande desafio é sempre informação continuada, porque está sempre mudando, sempre está se atualizando, porque, por exemplo, 3 anos atrás não se falava, eu nem digo 3 anos não, vamos botar 2 anos aí, 2 anos atrás nem se falava de TEI, transtorno explosivo intermitente, hoje em dia já se fala. Nem se falava em autismo profundo, hoje em dia já se fala em autismo profundo. Então, são coisas que vão nos atualizando e nós precisamos atualizar também. Então, esses são alguns grandes desafios. E os benefícios? O benefício que o aluno recebe todo o apoio, a família recebe o apoio, para que esse aluno possa ser realmente integrado dentro da escola, para que ele se sinta confortável, para que ele possa estar com o currículo bem adaptado, bem atualizado. Nós temos aí o plano de educação, né? Aquele plano que ele é feito de 10 em 10 anos, então ele irá expirar esse ano. Quem for ver essa aula depois, estamos em 2024, estou gravando esse vídeo em 2024, então esse ano irá expirar o nosso PNE, o Plano Nacional de Educação. E aí já houve muitas mudanças desse plano, principalmente na área inclusiva, porque está em constante mudanças. Cada vez mais esses alunos estão sendo integrados na escola e estão tendo grandes desafios que precisam ser sanados. A inclusão escolar, ela tem muitos benefícios, como já falei vários aqui, mas também tem muitos desafios. Que a mudança, um deles é a mudança da cultura escolar.
Gente, a cultura da brincadeira, a cultura do bullying, a cultura de não respeito. Então, essa cultura realmente ela precisa ser sanada. E aí, ela pode ser sanada com sensibilização em sala de aula, com palestras, concursos, reunião com os pais, para que os pais possam conscientizar também os seus filhos em questão a isso. Para quê? Para que venha a redução do preconceito, para que esses crianças e adolescentes, eles consigam conviver na diversidade, consigam conviver com as suas dificuldades e também garantir esse acesso ao currículo. Gente, eu sempre vou estar falando dessa questão do acesso ao currículo, porque é uma das partes mais importantes, é o acesso ao currículo. Eu tenho me deparado com alunos, com aprendentes, quer seja na escola ou na clínica, alunos de 8º, 9º ano que não foram alfabetizados porque não tiveram acesso ao currículo adaptado para que ele possa aprender pelo menos o básico, que é a leitura e escrita. Não sabem utilizar um dinheiro. Sabemos que hoje em dia está bem facilitado por conta do Pix, mas precisa ter noção de quantidade, precisa ter noção de valor, para até mesmo estar fazendo Pix, passando um troco, ou pegando um ônibus, pagando o ônibus certo, recebendo um troco certo, para que ele não seja discriminado, para que ele não seja enganado. Então, esse acesso ao currículo é muito importante. Então, o benefício é para o aluno, nós trabalhamos para o aluno. Qual é o nosso benefício? Primeiramente, claro, que é o desenvolvimento dele. E, em consequência, vem o dinheiro. Mas, infelizmente, existem pessoas que pensam ao inverso, né? Primeiro pensa no dinheiro e depois pensa no aluno. Mas é muito importante você estar pensando no aluno, porque se o aluno não desenvolver, o dinheiro não vem. Então, não adianta. Precisa realmente fazer esse aluno desenvolver. E a sociedade? Gente, a sociedade não está preparada para esse tipo de aluno e de aprendente. Nem nós estamos preparados, estamos aqui nessa busca, tentando entender. Então, esses desafios também não é só da sociedade, também é da gente que convive dia a dia com esses alunos. Então, é uma preparação para a vida em sociedade que o AE faz, né, com os atendimentos de vida independente, com esses atendimentos de atenção concentrada, atendimentos de raciocínio lógico, por aquele, quando ele chega em sala de aula, ele consiga dar conta do conteúdo. Nós não somos reforço escolar, o AE não é reforço escolar. O AE trabalha com várias estratégias para que o aluno dê conta em sala de aula. Mas o professor, ele também precisa adaptar para que o que nós fazemos na sala do AE, porque eu também sou professora de AE, já fui muitos anos professora de AE. Então, os alunos que saem do AE dê conta do conteúdo em sala de aula. Porque não adianta nós estarmos lá lutando pelo aluno e o professor não fazer a parte dele. Então, é um conjunto. Eu gosto muito da ideia de planejamento colaborativo, que é o planejamento do AE, do professor de AE, junto com o professor de sala de aula. Então, é muito importante esse planejamento colaborativo, porque o que o professor faz no AE, o professor de sala de aula vai replicar em sala de aula em forma de conteúdo, na forma do currículo. E aí, um vai completar o outro, tá? O AE também trabalha com a questão da infraestrutura, o planejamento de políticas educacionais e também ele trabalha para que esse aluno seja integrado dentro da escola por completo. As implicações do AE são profundas, isso nós sabemos, multifacetadas, impacta diretamente na qualidade da educação oferecida aos alunos. Mas o que podemos fazer? Podemos implementar
o nosso compromisso contínuo com esse aluno, o nosso comprometimento contínuo com a escola, o nosso comprometimento à adaptação desse currículo, para que esse aluno possa estar bem em sala de aula. E eu costumo dizer, se o ambiente de trabalho está bom para a gente, com certeza estará bom para o aluno, porque se está bom para nós, profissionais, vai se refletir no aluno, vai se refletir na capacidade dele de aprender, vai se repetir na capacidade dele de evoluir, de desenvolver no que ele precisa. Mas, mais uma vez, o que eu falo parece utópico, mas se nós não fizermos a nossa parte, nunca ninguém vai fazer e não vai começar. Então, devemos fazer a nossa parte. Que bom que você está aqui no nosso curso. Essa foi a nossa primeira aula, implicações. A apostila também vai estar aqui dentro da plataforma, você já deve ter visto. Então, o AE, ele trabalha com todas essas implicações. Então, é muito importante que você saiba mais sobre o AE. Como é o atendimento no AE? O AE, o atendimento é feito no contraturno. O que quer dizer? Se o aluno estuda pela manhã, ele vai para o atendimento do AE à tarde. Se ele estuda à tarde, ele vai de manhã. Se for tempo integral, o horário vai ser o horário contrário ao currículo regular, tá? De manhã, currículo regular, à tarde, eletivas. Então, o aluno vai para a sala de AE no momento das eletivas, tá certo? Então, quando é integral, ele é trabalhado dessa forma, tá? Tempo com o aluno no AE. Gente, não tem tempo. Qual seria o ideal perfeito? 50 minutos. Mas qual é a realidade? Tem aluno que não consegue ficar 10. Tem aluno que em 20 minutos já faz toda a atividade proposta. Tem aluno, principalmente aluno com altas habilidades de superdotação, que ele fica mais... não é mais chateado, mas ele fica mais entediado, certo? Mais rápido. Tem aluno que é meia hora. Gente, tem aluno que você vai fazer uma proposta de intervenção para ele, você fica 1h30 com esse aluno. Então, não existe questão de tempo ideal. 40 minutos, 50 minutos. Realidade. O tempo que você planejou e que o aluno execute, tá? Tem aluno que não vai executar tudo, tem aluno que vai executar, tem aluno que vai executar mais rápido, outro mais devagar, mas não tem tempo, tá certo? Faça sua planilha de atendimentos, cada aluno naquele horário. Se você tem muitos alunos, eu recomendo que você coloque alunos do mesmo nível para ser atendido na mesma hora ali, tipo 10 horas da manhã, de 10 a 10h40, ser uns 4 alunos que tenham o mesmo nível, porque sabemos que hoje em dia as salas de AE estão lotadas, então acabamos atendendo de 4 a 5 alunos por vez. Então, para que possa até mesmo esses alunos alcançarem tudo que você planejou. Tá certo? Então, essa foi a nossa primeira aula, aí suas implicações. E eu espero vocês na segunda aula, na próxima aula. Tchau! Beijos!